Equânime não é a pessoa fria, indiferente e inconsequente. Embora se apercebendo da significação de ser favorecido ou desfavorecido, embora participe ativamente dos fatos, consegue um sadio isolamento emocional colocando-se acima deles. José Hermógenes Andrade Filho. Os budistas possuem 12 princípios básicos. Já ouvimos falar muitas vezes sobre o caminho do meio. Ele faz parte do 9º princípio. Entre a iluminação em potencial e a definitiva verdadeira, existe um caminho que deve obedecer à neutralidade, ou seja, o caminho do meio. O texto de hoje cita a equanimidade de forma brilhante, pois nos faz compreender que a neutralidade não pode ser confundida com irresponsabilidade, desprezo e muito menos com frieza. Na verdade, é justamente o oposto. A neutralidade gera equilíbrio, que por sua vez leva à tranquilidade, que é fundamental para o comando de nossa vida e de nossa caminhada espiritual. Ser equilibrado e neutro não significa que a pessoa se isentará de participar de análises referentes aos fatos vividos, mas o seu comportamento deve ser de serenidade para poder avaliar as situações, contribuindo com a solução das mesmas, evitando de forma consciente o seu agravamento. Mas afinal, o que Buda quis dizer com o caminho do meio? Se levarmos ao pé da letra, em uma estrada que diante de nós aparecessem 3 caminhos, teríamos que seguir pelo meio, mesmo que este não fosse o nosso destino. A maioria de nós, e com razão, dirá que Buda, obviamente, se referiu a escolhermos a decisão mais equilibrada e sensata para as situações de nossa vida. De fato, esta é uma avaliação muito pertinente que na nossa vida cotidiana e terrena é muito sensata. Mas seria somente isto? Aprendi com os quadros mediúnicos de um amigo que sempre há uma mensagem além do que os nossos olhos enxergam. Será que há algo além da dica de convivência diária proposta pelo Sr. Buda? Acredito que sim. Para isso, preciso contar um fato que aconteceu comigo. Em 2014, passei por experiências de vida bastante difíceis e tive que colocar em prática todo o meu conhecimento. Entre outras coisas, estive fora de minha cidade natal. Na viagem de retorno, já em 2015, sempre procurando acalmar a mente e neutralizar pensamentos, tive um insight. Visualizei no espaço uma esfera translúcida e dentro dela o Buda, em posição de lótus. O Buda e eu nos fundimos na mesma pessoa por um segundo e logo depois continuei vendo a bolha com o Sr. Buda e bem do centro da esfera partiam raios de luz dourados que se expandiam do corpo de Buda em infinitas direções. Isso tudo não durou mais que alguns segundos. Fiquei com aquela imagem na cabeça durante parte da viagem, tentando compreender o que significava e qual seria o sentido do que eu havia visto. Dias depois de meu retorno, sentada em minha varanda olhando a paisagem, portanto eu estava totalmente relaxada, me veio a resposta. Eu entendi que compreender o caminho do meio proposto por Buda dependerá do nível de compreensão de cada um de nós. Dependerá dos passos já dados em nossa caminhada no caminho do Dharma e de quanto já trilhamos por ele. Equilibrar suas atitudes terrenas, tomando decisões equânimes e sensatas durante a nossa vida, é muito importante. Porém, meus amigos, o verdadeiro caminho do meio somos nós mesmos e nossas infinitas possibilidades de iluminação. Esta era a resposta para o meu insight. Somos o caminho do meio no centro da esfera universal. Nosso corpo búdico tem infinitas possibilidades de iluminação, representadas no insight que tive pelos vários raios que se expandiam a partir do corpo de Buda e da esfera.
Pensar além deste plano pode parecer difícil de compreender, mas nossa caminhada espiritual é única. O caminho é de cada um de nós, mas a estrada é de todos. É o equilíbrio entre ação e não ação. Então, meus caros, sejamos equilibrados, neutralizando emoções fortes e pensamentos indevidos. Sejamos um no uno. Namastê.